Bom, estudos para concursos, INSS, Direito Previdenciário, o conteúdo de contribuinte individual e sua abrangência. O que é isso? Sobre empresário, trabalhador autônomo e equiparado a trabalhador autônomo. Contribuinte individual. Até por exclusão é fácil a compreensão do contribuinte individual. Insere-se ele no regime geral de previdência social como um trabalhador que exerce sua atividade e por sua própria conta, atuando como empresário ou prestador de serviços, senão um obreiro autônomo. Enfim, tanto as pessoas que exercem atividades empresariais como as pessoas que prestam serviços permanentemente para certas pessoas e delas recebam alguns dinheiro, não é a título de salário, mas é a preço pela prestação de serviço, como os representantes comerciais, os advogados e os médicos, contadores, etc. O que caracteriza o contribuinte individual é sua atuação pessoal, por sua conta ou risco profissional ou empresarial, sem vínculo de subordinação ou emprego como um tomador de seus serviços. Sobre a abrangência desse contrato individual, é a extensa relação de pessoas abrangidas no conceito de contribuinte individual, por se espalharem em atividade produtiva, industrial, comercial ou civil, até mesmo dispondo de empregados sob seu comando, em que são segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. A pessoa física proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área contínua ou descontínua, superior a 4 módulos fiscais ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira ou extrativistas com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, a pessoa física proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregado utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. O terceiro, segurado obrigatórios, né? É o ministro do Confissão Religiosa e o membro de Instituto de Vida Consagrada ou de Congregação de Ordem Religiosa. Esse aqui não tinha lembrado disso. Mas ele já apareceu em questão do INSS, então se ferrou. Pronto. O quarto é o brasileiro que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência. RPPS. Sabe essa coisa de M de RPPS? Normalmente fala assim. Sempre que for. Sempre que não tiver RPPS, é RGPS. É só isso que quer dizer mesmo. Então, isso aqui é o salvo. Salvo quando for. Ou seja, se tiver uma questão que falar que o cara perguntar de qual é o regime que o cara está contratado. E daí falar que, tipo, o cara tinha. A menos que fale que o cara esteja. Quer dizer, é assim, a menos que o cara, no enunciado, fale que o cara tem um escrito um regime próprio, é sempre RGPS. Bom, próximo. O titular de firma individual urbana rural. Próximo. O diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima. Próximo. Todos os sócios nas sociedades em nome coletivo de capital indústria. Próximo. O sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração de decorrente de seu trabalho na sociedade por cotas de responsabilidade limitada urbana ou rural. Próximo. O associado eleito para o cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como síndico ou administrador, eleito para exercer atividade de direção condominal, desde que recebam remuneração. Próximo. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Próximo. É a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Próximo. Na verdade, isso aqui já terminou. Esses são todos os obrigatórios que eu estava falando. Os pontos obrigados, sob seu comando e que são segurados obrigatórios em geral. Contribuinte individual para se empenharem, né? Observação. A norma previdenciária inclui aqui os seguintes profissionais também. Daí tem a norma previdenciária que fala mais 14 caras. O condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que exerce atividade profissional sem vínculo empregatício quando proprietário, coproprietário ou proeminente comprador de um só veículo.
aquele que exerce atividade de auxílio de condutor autônomo, vou falar extra, extra. O extra é aquele que exerce atividade de auxílio de condutor autônomo de veículo de rodoviário em automóvel cedido em regime de colaboração nos termos da lei. Extra, aquele que, pessoalmente, por conta própria, e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta como comerciante ambulante nos termos da lei. O pró-extra é o trabalhador associado a cooperativo que nessa qualidade presta serviço a terceiros. O extra é o membro do Conselho Fiscal de Sociedade por Ações. Extra é aquele que presta serviços de natureza não contínua por conta própria à pessoa ou família no âmbito residencial, desde que sem fins lucrativos. Próximo, o notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório que detém a delegação de exercício da atividade notarial e de registro não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de 94. Próximo e extra, aquele que, na condição de pequeno feirante, compra e revenda produtos hortifrunciários para granjeiros ou assemelhados. Próximo, a pessoa física que edifica obra de construção civil. Próximo e extra, o médico de residente que trata da lei. Extra, o pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento em embarcação com mais de 6 toneladas de arqueação bruta, ressalvada no inciso 3 do 14. Próximo e extra, o incorporador de decretado artigo 29 da lei. 13. O bolsista, a fundação adicional do Exército, contratado conformidade com a lei. E 14. E último e extra, eu acho que é o último, o árbitro e seus auxiliares que atuam em conformidade com a lei. Árbitro também é, né? Tem mais 15, 16, 17, 18, 19, 20. Extra, um membro do Conselho Tutelar, decretado o artigo 132 da Lei 8.069. Extra, o interventor, liquidante, o administrador especial e o diretor fiscal de instituição financeira de que trata a súmula 6 do artigo 201. Senado, TCF. E próximo e extra, o aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado magistrado, classista temporário da Justiça de Trabalho na forma de incisos 2 do súmula 1 do artigo 111 ou 3 do artigo 115 ou do parágrafo único do artigo 116 da Constituição Federal ou nomeado magistrado. Um monte de magistrado, né? Próximo e extra, o cooperado de cooperativa, o cooperado de cooperativa de produção que nesta condição presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. 19. E último, o microempreendedor individual MEI, que trata os artigos 18A e 18C da Lei Complementar 123, que obtém pelo recolhimento de impostos de contribuições abrangidas pelo Simples Nacional em valores fixos mensais. Interessante, não é? O próximo conteúdo é sobre o trabalhador avulso e sua abrangência.